Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Quero pedir a você que ainda não é inscrito, que está acessando o nosso canal pela primeira vez, que nos ajude se inscrevendo no nosso canal. Isso facilitaria para mim poder fazer uma live com vocês. Eu preciso de certo número de inscritos e eu ainda não tenho essa numeração de inscritos no meu canal. Veja bem, meus irmãos, nós estamos estudando essa matéria aqui do FAESP chamado Cristologia, material da FAESP, curso básico de teologia. E eu achei algo bem interessante aqui, que talvez você que está inscrito no canal possa gostar, que é a respeito da natureza humana e a natureza divina de Jesus. Eu usei como fonte de pesquisa também esse livro aqui do IBAD, Cristologia, matéria do Médium, curso médio de teologia IBAD, Cristologia. Eu também usei o livro da Patrística, da Vida Nova. Se você puder comprar esse livro, Patrística, a Patrística, da Vida Nova, infelizmente estou sem o livro aqui para poder mostrar para vocês. Vocês não vão se arrepender, é um livro muito bom. Veja bem, falando da natureza de Cristo humana e natureza divina de Cristo, nós temos que entender que o que a Assembleia de Deus ensina, na declaração de fé das Assembleias de Deus, está escrito lá que entendemos que a natureza de Deus, a natureza de Cristo, acho que ele coloca aqui, ó, em alguma página. Não está aqui. Mas a declaração de fé da Assembleia de Deus diz que Cristo é completamente homem, completamente humano, completamente divino. Esse é o pensamento cristológico, é o pensamento ortodoxo da igreja, tá ok? Agora, como é que surgiram algumas heresias que precisaram ser combatidas pelos pais da igreja nesses primeiros séculos de cristianismo? Isso foi discutido até 451. Então, essas heresias elas surgiram, primeiro, porque os apóstolos de Cristo já haviam morrido. Então, quando os apóstolos de Cristo estavam vivos, as pessoas, qualquer dúvida, seja pelos pastores da igreja, seja pelo próprio corpo, elas questionavam os apóstolos, e os apóstolos respondiam. E o que os apóstolos respondiam era revelação, era escritura, era inspiração de Deus para eles. Só que no ano 100, o apóstolo João já estava morto, e o apóstolo João foi o último apóstolo de Cristo a morrer. Então, com a morte desses apóstolos de Cristo, surge aí uma lacuna, uma brecha, para que heresias possam se fundamentar e se fortalecerem, porque afinal de contas os apóstolos já estavam mortos. Então, por exemplo, um grupo como o gnóstico poderia alegar que recebeu da parte de Cristo uma revelação secreta. Quem iria desmentir ele? Já que os apóstolos de Cristo, os verdadeiros apóstolos de Cristo, estavam mortos. Então, os pais da igreja defenderam esse pensamento usando a tradição. Então, uma outra ideia que os gnósticos tinham era de que qualquer pessoa poderia progredir na gnosis, ou seja, no conhecimento. E eles separavam pessoas comuns desses iluminados que evoluíram através da gnose. Um outro ensinamento é que as pessoas poderiam ser salvos através deste conhecimento. Ora, se você pode ser salvo através da razão, através do conhecimento, qual a necessidade de Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados? Então esses pensamentos começaram a crescerem, a aumentarem de tamanho. Então tanto o apóstolo João combateu o gnosticismo, quanto os pais da igreja combateram o gnosticismo. Enquanto os gnósticos diziam que a revelação que eles receberam de Cristo era secreta, os pais da igreja diziam que receberam a revelação de Cristo de forma pública, de forma aberta. Aliás, o próprio Cristo falou para Caifás que não pregou nada secreto, pregou tudo aberto. Salvo algumas vezes que o próprio Jesus ensinou parábolas aos discípulos. Explicou, como por exemplo a parábola da semente, só os discípulos receberam de Jesus o esclarecimento. Só que Jesus disse assim, olha, o que eu digo a vocês em secreto, gritem de cima dos telhados. Então Jesus não ensinou nada secreto a ninguém, muito pelo contrário. Jesus disse assim, olha, que a vossa luz brilhe diante dos homens. Então,
A tradição nesses primeiros séculos ela foi importante porque ajudou a igreja a preservar a teologia saudável de Jesus Cristo. Logicamente, quando eu digo que a tradição ela foi importante, eu não estou dizendo que a tradição ela está acima da Bíblia, como os católicos os fazem. Mas não. A tradição ela foi importante nesses primeiros séculos até certo ponto. Ela não é mais importante que a própria Bíblia. Ela não está acima da Bíblia. Mas nesses primeiros séculos ela foi importante. Um outro detalhe que a gente precisa ter desse contexto inicial, desse período onde essas doutrinas elas começam a surgir, é que, embora o cânon da Bíblia já estivesse formado, ou seja, os 27 livros do Novo Testamento mais os 39 livros do Antigo Testamento já estivessem formados, eles não estavam formalizados. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora Apocalipse tenha sido escrito 90 depois de Cristo, em 90 depois de Cristo, mas a igreja ainda recorria à filosofia, recorria a alguns outros livros apócrifos, né? O próprio Didaquê era consultado como se fosse a própria Bíblia Sagrada, né? Como se fosse um livro bíblico. Vou usar essa terminologia para ficar mais fácil o entendimento de vocês, né? E em 1400, quando foi formalizado, não formado, mas foi formalizado a Bíblia Sagrada, o Didaquê acabou ficando de fora. Um outro contexto também que nós temos nesse período é que a filosofia, a mitologia, a cultura judaica, a cultura gentílica grega, a cultura gentílica romana também acabaram influenciando a teologia cristã desses primeiros séculos, né? Ou os debates desse primeiro século. Então nós vamos estudar apenas algumas heresias que surgiram nesses séculos. E essas heresias elas dizem respeito à natureza, tanto humana quanto divina de Cristo. Tá? É importante também você conhecer também os credos apostólicos e os credos dos concílios de Constantinopla, de Niceia, tá? Para que você possa ter um entendimento claro do que esses bispos estavam combatendo e o porquê eles inseriram nesses credos determinadas frases, tá ok? Então veja bem, ali em Cartago, no ano 397, eu falei aqui 1400, mas 397, no concílio de Cartago, o cânon do Novo Testamento foi aprovado. Né? E em 1400 se bateu ali o cânon, acho que o cânon do Antigo Testamento foi aprovado em 397 e o cânon aprovado para o Novo Testamento foi em 1400. Se não me falha a memória, me perdoem se eu estiver errado, tá ok? Então veja bem, algumas doutrinas que surgiram a respeito da natureza de Cristo. Esse livro da FAESP, infelizmente, ele coloca aqui como monofisismo apenas o eutiquianismo. Olha só, vou mostrar para vocês aqui, ó. Monofisismo, tá vendo? Deixa eu ver se melhora um pouco aqui a imagem para vocês. Eutiquianismo aqui, olha, monofisismo, tá? Mas nós temos um outro monofisismo aí também, que é o de Apolinário. Apolinário, ele cita aqui Apolinário, ele coloca realmente o pensamento de Apolinário aqui, mas ele não coloca entre parênteses o monofisismo. Então você que é aluno da FAESP já coloca aí, marca aí em algum lugar no seu livro o monofisismo, tá? Para você saber que ambos partilhavam em determinado ponto de vista, em determinado pensamento, a mesma teologia. Então veja bem, o ebionismo. O que é o ebionismo? O ebionismo ele surgiu ali por volta do século I e II depois de Cristo. Quem eram os ebionitas? Os ebionitas eram judeus que se converteram ao cristianismo, porém não queriam largar a lei. Então existiam dois grupos de ebionitas, o grupo brando e o grupo mais radical. O grupo brando diziam que os gentios não precisavam se circuncidar, mas precisavam guardar a lei de Deus. E o grupo radical dizia que até mesmo os gentios deveriam se circuncidar. E por que essa diferença de pensamento? É que para os brandos, os gentios não precisavam se circuncidar
Porque a circuncisão é uma marca entre Deus e o povo de Israel. Uma vez que você é gentil, você não precisa se circuncidar. E os radicais diziam que eles precisavam se circuncidar se quisessem serem salvos, porque Deus iria salvar aqueles que se circuncidavam. Tá? Esse grupo dizia que Jesus recebeu poderes sobrenaturais após o batismo, quando o Espírito Santo descia, mas que ele era apenas um homem comum. Os atos milagrosos não dizem respeito à sua divindade. Os acontecimentos milagrosos que Jesus realizou diz respeito a esse poder, a essa autoridade que ele recebeu após o batismo. É que para o ebionita, se aceitassem a divindade de Jesus, eles estariam quebrando uma outra doutrina que eles aprenderam, tirada talvez do Antigo Testamento, que era o monoteísta. Então todo judeu que era ebionita era monoteísta. E eles não entenderam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Portanto, nós não cremos em um triteísmo, nós cremos em um monoteísmo e 3 pessoas nessa divindade. Então a trindade não é triteísmo, né? Então o conceito de trindade é diferente disso. Tá? Esse grupo ele tem sua força ali no século II. Eu penso que 2 razões do porquê esse grupo não fez um estrago tal qual Ário, tal qual Apolinário, né? O seu ensinamento não perdurou por mais tempo, por mais séculos, é o fato no primeiro século os apóstolos estarem vivos, estarem sendo consultados e produzirem bastante conteúdo que dizia que a salvação ela não é dada pela lei, mas pela graça. O apóstolo Paulo em Gálatas deixa isso muito, muito claro. Então talvez esse grupo não tenha chegado mais longe por causa disso. E o segundo ponto é que com a perseguição aos judeus e a destruição do templo ali no ano 70, esse grupo ele tenha perdido a força, né? Salvando aí alguns com um pensamento nacionalista, mas como eles tiveram que fugirem para outras regiões em determinados momentos da história, esse pensamento, essa doutrina foi sendo desmontada aos poucos. Agora, um outro grupo que é colocado aqui na apostila, ainda na página 24, é o docetismo. O docetismo ele surgiu ali por volta do século I. Então o apóstolo João ele já ensinava contra o docetismo. Vou mostrar para vocês algumas passagens. Primeiro, veja lá na Epístola de João, capítulo 1 e versículo 1, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós, e nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês vida eterna, que esteja com o Pai, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E escrevemos estas coisas para que a igreja seja completa. Em outra passagem, ele fala assim: olha, amados, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, este tal é o anticristo. Então você precisa linkar algumas cartas do apóstolo João, algumas frases, alguns versículos do apóstolo João, onde ele fala da natureza humana de Jesus com essa doutrina chamada de docetismo. Porque o docetismo que surgiu ali no século I, e eu falo do século I como a data em que a ideia surge, mas essa ideia ela se propaga ao século II também. Os docetistas diziam que Jesus ele não poderia ser Deus, ele não poderia ser homem, afinal, desculpem, Jesus não poderia ser homem porque a matéria é algo mau e Deus é algo bom. Então, Deus se manifestar em carne, ou se fazer homem, seria impensado
pelos docetas. Por quê? Porque isso seria como Deus se poluir com nossa sujeira. Isso seria como Deus descer demais ao ponto de ser homem. Qual é a resposta que eles trazem a esse pensamento? Desculpem. Então, para esse problema da matéria de Deus ter se tornado homem, o que é que eles dizem? Eles dizem que Jesus parecia ser um homem. Daí o significado da palavra docetismo, né? Que vem do verbo grego dokel, que quer dizer parecer. Então, logo, para os docetas, Jesus parecia ser homem, mas ele era um espírito. Então você vai consultar o credo niceno e você vai ver lá que Deus, que Cristo se manifestou em carne, né? Apareceu em carne. Existem vários textos que podemos refutar isso. Hebreus 10:5, Lucas 1:35, Mateus 28:9, João 20:27, Atos 1:3, enfim, vários e vários textos onde Jesus pôde ser tocado, ser sentido, onde Jesus sofreu. As emoções de Jesus são emoções humanas. Nada é mais humano do que a emoção de chorar por alguém que morreu, de sentir compaixão do próximo, de sentir alegria, de sentir tristeza. Então todas as emoções que Jesus sentiu, ele sentiu de fato, está registrado na Bíblia. E nada é mais humano do que isso, né? Esse sentimento de compaixão, de amor, de tristeza, de ódio, de ira, fome, sede, sabe? Tudo isso Jesus sentiu. Cansaço, está bem registrado e documentado nas Escrituras Sagradas, mostrando assim que essa teologia do docetismo, ela é uma heresia, tá ok? Então ela não nega a divindade, aliás, ela não nega a divindade, ela nega a humanidade, diferente do ebionismo, que negou a divindade de Jesus. Uma outra heresia que surgiu foi a heresia arianista. Ário, ele defendia que Jesus ele era criatura, portanto inferior ao Pai. Ário defendia que Jesus tinha uma natureza diferente do Pai. Portanto, Jesus ele não foi gerado, ele foi criado. A isso ele chamou de homoiousios, ou seja, natureza diferente do Pai. E homoiousios, natureza igual, semelhante à do Pai. Ário defendia que Jesus tinha uma natureza diferente do Pai. Uma vez que se Jesus foi criado pelo Pai, ele não é coeterno. Eterno para Ário, para o pensamento de Ário, é só o Pai. O Filho é uma criatura, portanto, não é coeterno com o Pai. E sendo ele uma criatura, ele não tem a mesma natureza, não deve ser adorado, e para Ário o Espírito Santo é subordinado ao Filho, e o Filho subordinado ao Pai. O que acontece, irmãos, é que antes de Ário, né, veio outro pensamento, o monarquianismo dinâmico e o monarquianismo modalístico. E no modalismo, Jesus, o Pai e o Filho são a mesma pessoa que se materializaram, se manifestaram em tempos diferentes com personalidades diferentes, mas trata-se da mesma pessoa. E para combater esse pensamento modalístico, os pais da igreja apontaram para um Jesus obediente a Deus, subordinado a Deus. Então, se Jesus estava subordinado ao Pai, você pega os textos do apóstolo João, onde diz: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, o meu Pai que me enviou, né? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Deus. Então os pais da igreja disseram assim: se Jesus tem uma vontade, e a vontade de Jesus é fazer a vontade do Pai, então eles não podem ser a mesma pessoa, porque Jesus está subordinado ao Pai, ao desejo, à vontade do Pai. E Ário distorceu esse ensino e disse assim: olha, Jesus ele é subordinado ao Pai porque ele é inferior ao Pai. Ele é criatura, ele é diferente do Pai. Esse era
o pensamento diário, né? De forma que você olha para o credo atanasiano, você vê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, da mesma natureza, e que os três podem ser adorados. Então fica aí para quem segue ao pensamento diário, como por exemplo os testemunhos de Jeová, eles explicarem por que Jesus foi adorado em Hebreus 1:5, Apocalipse 22:8 e em Mateus capítulo 28:9, por exemplo, além de outros e outros textos. Em Mateus 28:9, se não me falha a memória, Jesus disse: é-me dado todo poder, assim na terra como no céu. E ele foi adorado em Mateus 28, né? Então, se Jesus não é Deus, por que Deus permite que Jesus seja adorado? Então, Ário, ele provocou com isso uma discussão tão grande que o próprio imperador Constantino ficou preocupado em que o seu império se desfacelasse novamente. Porque Constantino, ele não estava preocupado com a teologia, ele estava preocupado com o seu império. E ele decidiu que o seu império, ele pensou, meu império se fortalecerá de novo através da religião. E ele escolheu a religião cristã como aquilo que fortaleceria de novo o seu império. Olha só. E aí, em 325, ele convoca todos os bispos para debaterem esse assunto. Repito, essa discussão ela foi além da discussão no campo teológico. Ela agora estava envolvendo a igreja e estava envolvendo o império. Então Constantino fez em 325 essa convocação, aonde 10% desses bispos que debateram eram arianistas ou arianos, né? E o restante eram todos trinitarianos, porque a doutrina de Ário, a principal queixa de Ário, era no que diz respeito ao trinitarianismo. Para eles, se aceitássemos que o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus e o Filho é Deus, nós estaríamos adorando três deuses. Repito, a fé cristã, ela não crê no triteísmo, ela crê no trinitarianismo. Triteísmo é a existência de três deuses. Trinitarianismo é a existência de um único Deus em três pessoas. Isso foge, irmãos, à lógica humana. É preciso fé para nós entendermos isso. Mas nós estamos pautados nos ensinos das Escrituras Sagradas. Agora, veja bem, como é que a gente pode entender isso? É difícil até da gente criar uma analogia para explicar a Trindade. Mas você pode imaginar um bolo que foi feito e eu chego e vejo um pedaço de bolo no teu prato, no prato do teu filho ou da tua filha, e eu pergunto da onde esse bolo. E você vai dizer para mim, esse bolo é o bolo que está na mesa. Mas não é o bolo que está na mesa porque esse bolo está no teu prato. Né? Então, de certa forma, o bolo que está no teu prato é outro bolo, mas é o mesmo bolo que está na mesa. Então, Jesus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles são três, mas uma única divindade. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Porque os três partilham da coeternidade, todos os atributos divinos que um tem, o outro tem. E eles têm a mesma substância. E Ário dizia que eles têm substâncias diferentes, naturezas diferentes. Portanto, Ário dizia que eles são homoiúsios, né? Natureza diferente. A diferença é uma letra, um U ou Y, que é colocado ali no meio da palavra. Homoiúsios e homoiúsios, né? Natureza igual e natureza diferente. Homoiúsios, natureza diferente. Né? Voltando aqui ao assunto, desses 318, 10% dos bispos eles eram arianos e o restante não, eram trinitarianos. E nesse concílio em 325, os arianos foram derrotados. Ário foi exilado, porém outros bispos permaneceram com seus cargos dentro das igrejas. Né? E como Constantino, ele não era
100% trinitariano ali, a resolução dele talvez tenha sido uma resolução política, por isso ele assinou, né, que a religião do Estado ela era trinitariana, né? Então, Constantino depois, lá por volta do ano 357, Constantino volta atrás com a sua ideia. Então, em 357, Constantino declara o credo de Nicéia herético e apoia agora o arianismo. Só que nesse período a igreja não deixou de ser trinitariana. Tanto é, irmãos, que depois de um concílio, ter um segundo concílio para debater a respeito da trindade divina, isso mostra que a igreja não deixou de ser trinitariana. A igreja que eu falo, o membro e alguns bispos não deixaram de ser trinitarianos. De certa forma que o debate foi se estendendo, e surge nesse interim, nesse período, um rapaz chamado Atanásio, e Atanásio ele vai combater com muita veemência, com vários escritos, escreveu muito a respeito da trindade e combateu com muita veemência a doutrina ariana. Foi deposto, foi exilado por volta aí do ano 335, foi considerado como herege, mas que após a morte de Constantino, Atanásio agora ganha primazia, ganha destaque, e ele agora é o principal opositor dos arianistas, mesmo tendo sido exilado e retornado para sua terra. Agora, Atanásio ele vai debater Ário, e em 381, com a morte de Constantino e com a ascensão de Teodósio I, aí é convocado um novo concílio. Teodósio I ele não tem preocupação com o seu império. A preocupação de Teodósio I é agora com a teologia da igreja. Então, nesse novo concílio, os arianistas perderam de novo. O único momento em que os arianistas se tornaram oficial na igreja foi pela força política de Constantino. Foi na força da caneta e não na argumentação teológica. Então a igreja ela passou novamente em 381 a ser trinitária, trinitariana. Lembrando, quando eu falo que ela passou a ser, ela já era, mas ela agora é oficializada, trinitariana. Dessa vez, Teodósio I, como ele estava preocupado com a igreja também, ele deportou todos os bispos. Ele tirou os bispos dos seus cargos e exilou-os, separou-os. Ok? Então, em 381 foi produzido um novo credo, que é o credo atanasiano ou constantinopolitano. Ok? E lá você vai ver sobre os assuntos em que eles discutiram. Pouco tempo depois, por volta aí entre 310 a 320, aliás, pouco tempo depois, não 310, mas pouco tempo depois, surgiu o apoliarianismo, que nada mais é do que o monofisismo. Então, para Apolinário, agora ele vai debater as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Lembrando que antes se debatia se Jesus era Deus ou se Jesus era humano. Então, depois de Constantinopla, depois de Nicéia, agora a gente vai debater como se dava as duas naturezas de Cristo no mesmo corpo. Antes de Nicéia, se Jesus era homem, se Jesus era divino. Depois de Nicéia, como essas duas naturezas habitavam em um mesmo corpo. Então, Apolinário, que é monofisismo, e qual o pensamento do monofisismo? O monofisismo dizia que o Logos tomou conta do humano de Jesus. A divindade tomou conta do humano de Jesus. Para Eutico, isso aconteceu de uma forma, e para Apolinário, isso aconteceu de outra forma. Então, para Apolinário, Jesus tinha dentro dele a natureza divina e humana. Então, Jesus era homem e Jesus era divino. O que era divino em Jesus não é a sua carne, é a sua mente. Então, o Logos de Jesus tomou conta da mente humana de Jesus. E esse Logos controlou o humano de Jesus.
Esse pensamento ele foi combatido em 451, né, no concílio de Calcedônia. Então, se o Logos, que é a mente divina, a razão divina, tomou conta do humano de Jesus, será que isso não iria inibir Jesus de ter sede, por exemplo? Inibir Jesus de ter fome, por exemplo? Será que Jesus sentiria medo, conforme ele sentiu no jardim de Getsêmani? Será que Jesus estaria tão preocupado ao ponto de suar gotas de sangue, se o divino controlava o humano? Então, nós cremos, irmãos, que Jesus é homem e Deus, né, e que nenhuma natureza dessas está superior à outra. A isso nós chamamos de união hipostática. As duas naturezas estão lá, né? Vai surgir um termo que é chamado de antroteopatismo, que é um termo que diz que Jesus fez coisas que homens comuns não poderiam fazer, justamente porque ele tinha essa natureza teantropática, né? Teantropopática, né? Teantropopática, que é a natureza divina realizando coisas apesar do corpo humano de Jesus. Então, Apolinário acreditava que a mente de Jesus foi possuída pelo Logos divino. Então, a natureza humana de Jesus era regida por esse Logos divino. Um outro pensamento monoficista era o eutiquianismo, né? Para Eutico, o que tomou conta de Jesus foi o ser completamente divino. Então Jesus tem dentro dele as duas naturezas, a humana e a divina, mas a divina ela vai tomando conta, né? Seria isso aqui, a divina vai tomando conta da natureza humana de Jesus até possuí-la por completo. Então, ambos os pensamentos, eles negam a realidade de que Jesus nasceu homem com o Logos divino, viveu e morreu com o Logos divino, tá? E isso, nenhum dos dois era inferior ou superior um ao outro. Um outro pensamento que é colocado aqui na apostila é o nestorianismo. Para Nestório, Jesus tem as duas naturezas, a humana e a divina. Só que essas duas naturezas são duas pessoas. Então Jesus era resultado do humano e o divino que geraram uma nova natureza. Né? Seria como se você pegasse 1 mais 1 e desse 2. Né? Você tem a natureza humana, a natureza divina e o resultado é uma terceira natureza. Só que isso não diz respeito a Jesus. Isso não é o que a ortodoxia ensina. Tá? Nós cremos em um Jesus humano, em um Jesus divino, né? E tanto a natureza humana quanto a natureza divina preservada através do que chamamos de união hipostática. Nenhuma superior, nenhuma inferior. De forma que o que o Deus homem quisesse fazer, o Deus humano não inibia. Tá? Nós costumamos dizer que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Essa expressão deve ser substituída por Jesus foi completamente humano e completamente divino, sem que uma dessas duas naturezas fosse anulada em virtude da outra. Isso é o que chamamos de união hipostática. Eu espero que tenha ficado claro para você. Eu sei que ficou um vídeo longo, foge ao padrão nosso, mas infelizmente esse assunto deveria ser colocado dessa forma e isso tornou o vídeo um pouco extenso. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário e nós estaremos aí respondendo a sua dúvida, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus. Forte abraço.